saudá-los com a paz do Senhor, amém? Amém! Aproveitando que estão sobre os pés, abra sua Bíblia, junto com a minha, carta de Paulo aos Romanos, capítulo do número 8. Vamos estar lendo dois versículos, o capítulo do número 8, o versículo do número 28 e o versículo do número 29. E logo após, outro endereço da palavra de Deus, na mesma carta, capítulo do número 13, a partir do versículo 11. Desde já, o externo, a minha gratidão a Deus, pela sua benevolência, uma vez mais nos permitir ministrar a sua palavra. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Paulo César, esse amigo, companheiro, homem de Deus, qual nós nos conhecemos há alguns anos. Esse ministério sempre tem aberto as portas para que eu estivesse aqui ministrando a palavra do Senhor. Estou feliz porque no ano passado eu estive aqui ministrando no aniversário da igreja. E esse ano, quando me foi notificado que eu estaria novamente, meu coração se regozijou, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele tem feito a sua vontade onde nós temos passado. Eu tenho a certeza que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, será concretizada assim aqui nessa noite. Também quero parabenizar por mais um ano, por mais um aniversário desse ministério. Quero dizer que tudo está bem. Se nós, que somos meros mortais, como já foi dito aqui antes de mim, já achamos isso maravilhoso, quanto mais o nosso Deus, que Ele olha e vê, e sonda os corações, e sabe a intenção que cada um tem aqui oferecido o seu louvor. Eu tenho a certeza que Deus tem recebido cada louvor e cada adoração aqui essa noite. Romanos capítulo 8, verso 28, nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção nisso. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora no capítulo do número 13, versículo do número 11, que é o tema dessa festividade. Vamos ler do verso do número 11 até o verso do número 14. E diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imprudências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Se assente por bondade em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu peço que você redobre sua atenção, por gentileza. Eu não quero ser cansativo a vós outros, mas eu preciso entregar uma palavra qual Deus colocar em meu coração. Aleluia, Jesus. Orando a Deus desde que me foi feito o convite de aqui estar, pedindo a Deus uma direção em sua palavra. Deus colocou em meu coração um tema, como sempre assim o Senhor tem feito para me confirmar uma palavra. E a temática a qual eu quero ser fiel e pregar nessa noite é essa: o grande propósito de Deus para nossas vidas. Você que entrou aqui essa noite irá entender qual é o grande propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você está se perguntando qual é esse propósito. O propósito é que nós
semelhantes à imagem do unigênito Filho de Deus, a saber, esse Jesus Cristo. Eu volto contigo para o livro do Gênesis, do capítulo 1 e no versículo 26, onde há uma conversa entre o Deus triuno. E o diálogo ali é o seguinte: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. No versículo seguinte, no versículo 27, diz que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Em Gênesis, no capítulo número 2 e verso do número 7, vai nos dizer que Deus pega do pó da terra e forma o homem, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós sabemos por qual finalidade Deus criara o homem. E Deus cria o homem para um relacionamento. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus, Ele entrega ao homem aquilo que nós chamamos, dentro da teologia, de atributos comunicáveis. Eu já vi alguém pregar por aí dizer que quando nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus corresponde à nossa imagem física, o que é visível e apalpável. Por exemplo, os nossos olhos, bocas e nariz. Mas eu não concordo com essa teologia. Eu não concordo que Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, trazendo os traços físicos. Até então, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele comunica ao homem, dentro daquilo que eu já vos disse, ser chamado atributos comunicáveis. Deus comunica com o homem, entrega para o homem, da sua imagem e da sua semelhança, o seu amor, a sua bondade, a sua santidade. Quando Deus cria o homem e diz: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, é isso que Deus entrega para o homem. Mas também há outro grupo de atributos que são os não comunicáveis, que são o que Deus não comunicou ao homem, que não entregou ao homem, a saber, esses: a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Isso Deus não deu ao ser humano. Meu Deus. Mas quando Deus cria o homem, em Gênesis 2 e 7, Deus cria o homem com a sua coroa da criação. E o homem passa a ser cabeça de raça. Ou para que vocês entendam essa noite, Deus cria o homem em espécie de uma matriz reprodutora. E eu quero que você guarde isso, porque eu vou cansar vocês de dizer isso. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, comunicando o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, e faz do homem uma matriz reprodutora. Qual era o projeto de Deus para o homem? Para eles multiplicarem e encher a terra. Se o pecado original não existisse, em Gênesis capítulo 3, nós não precisaríamos de um Salvador, porque tudo ia sair conforme o plano divino. Mas como o pecado em Gênesis 3 não pega Deus de surpresa, a Bíblia nos diz em Romanos 8 e 29 que Deus nos amou de antemão. E essa palavra, na sua etimologia, significa antes mesmo de nós sermos criados, Deus já nos amava. Como Deus nos amava antes mesmo dele ter nos criado, pregador. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que o
Eu gosto de dizer em uma linguagem simples: Deus tinha uma carta na manga e Ele já tinha o sacrifício perfeito para os nossos pecados, a saber, esse Jesus Cristo. Quando o primeiro Adão, que é uma matriz reprodutora de Deus, peca, quem sabe Satanás, ele ri e disse: acabei com o plano de Deus. Agora, por conta do pecado, o homem se torna mortal. E o homem sendo mortal, todos aqueles que virem debaixo da árvore genealógica de Adão estarão inseridos em morte. E é verdade, porque Romanos 5:12 diz que pelo primeiro Adão, aquele que teve uma matriz reprodutora de Deus, quando ele pecou, ele nos levou junto com ele. E nós nascemos debaixo do pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Davi disse no Salmo 139: em pecado me concebeu a minha mãe. Antes mesmo de nós vir a essa terra, nós já estávamos condenados. Mas presta atenção nisso. Nós não estávamos no Éden e carregamos a culpa. Assim também nós não estávamos na cruz e recebemos a salvação. Se Satanás riu em Gênesis 3 dizendo: a matriz reprodutora de Deus faliu, o homem pecou e agora essa descendência virá debaixo de morte, Deus já tinha provido, eu repito, um sacrifício perfeito, a saber, Jesus Cristo, o varão perfeito, para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Quando Adão peca, ele perde essa imagem. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8, ele diz, no capítulo 8, verso 28, sabemos essas coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Nós somos chamados com um propósito. Que propósito é esse, pregador? É o que eu prego essa noite, o maior propósito já existente. O propósito de nós voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Eu não quero te frustrar, porque essa noite você pode ter propósito. E os planos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:9 diz isso. Os sonhos, o que Deus planejou para nós, são maiores do que os nossos. Jeremias 29:11 diz isso. Só que o propósito central de toda a Bíblia Sagrada sempre foi Deus reconciliar o homem consigo mesmo. Por isso, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso Ele nos amou de antemão. Agora eu entendo que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4 e verso 19, diz que nós somente podemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Essa igreja só está de aniversário porque Ele nos amou primeiro. Você só venceu mais uma semana porque Ele te amou primeiro. Eu só estou pregando aqui essa noite porque Ele me amou primeiro. Quando Satanás disse: a matriz reprodutora de Deus está falida, Deus disse: eu tenho um sacrifício perfeito para a igreja minha militante na terra, que irá aguardar o retorno glorioso do meu filho. O primeiro Adão, ele reproduziu em nós morte, mas o segundo Adão, a saber, Cristo, reproduziu em nós vidas. É esse o motivo que nos traz aqui estarmos alegres. É esse o motivo que nos faz ainda estarmos cansados, fadigados, estar aqui e prestarmos um culto racional a Ele. Porque Ele nos amou primeiro e nos atraiu. Ele provou esse amor. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus morre por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Meu Pai, aleluia.
E esse amor, ele precisa nos constranger. Mas Deus nos chama para viver um propósito. Ele nos amou de antemão, nos predestinou para nós sermos conforme a imagem e semelhança de Deus. E quem sabe você me pergunta, e quando, pregador? Eu passei da primeira matriz reprodutora morte para a segunda matriz reprodutora vida em Cristo. Quando foi isso? Foi quando você aceitou a Jesus Cristo. Foi quando você fez uma aliança com Deus. Nesse momento, em Romanos 5, verso 1 diz que nós fomos justificados pela fé. Olha para cá, presta atenção. No momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós somos justificados. Só que no dia da justificação, até o dia da glorificação, que será o arrebatamento da igreja, ou que nós vamos partir dessa para uma melhor, há um período de tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o período da santificação. E se você bem lembra, eu disse que um dos atributos comunicáveis de Deus era a sua santidade. Quando o homem peca e perde a imagem de Deus, ele não consegue mais se santificar. E Deus expulsa o homem, o primeiro casal do Éden, porque ali ele não poderia mais viver, porque Deus não coabita com o pecado. Isaías 59:2 diz que o que faz divisão entre nós e Deus são os nossos pecados. Então todas as vezes que nós não estamos debaixo da segunda matriz reprodutora, que nós não temos imagem e semelhança de Deus, nós não temos santidade, ou seja, uma vida com Deus. E foi o tema que foi escolhido para mim ministrar aqui essa noite. No momento da introdução a uma mensagem de êxtase, porque nós já passamos da morte para a vida. Só que para nós continuarmos sendo imagem e semelhança de Deus, nós precisamos fazer algumas manutenções da nossa fé. No dia que aceitamos a fé, até o dia da glorificação, nós estamos no tempo chamado hoje, tempo de santificação. 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Foi cantado aqui Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos, fruto do Espírito paz. Gálatas 5:22. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso do número 15, Pedro diz: sede santo como também é santo aquele que vos chamou. Se ele te chamou com um propósito, para você ter a imagem e semelhança do seu filho, é para você ser conforme a imagem e semelhança. E o que isso tem a ver, pregador? O tema que foi me sugerido é o capítulo do número 13, versículo do número 11. E era preciso eu fazer essa introdução, para nós não cairmos aqui de paraquedas. Olha o que diz Paulo: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Quem é que conhece o tempo? São os cristãos genuínos. Porque o tempo aqui não é o tempo cronos, o tempo do relógio, o tempo de data. Hoje nós estamos, eu acredito que no dia 6 de setembro do ano de 2024. Não é esse tempo que Paulo aqui está falando. Paulo está falando de um tempo espiritual. E eu chamo a tua atenção, porque essa carta aos Romanos possivelmente foi escrita do ano 55 a 59. Alguns eruditos dizem que especificamente no ano 57. E eu chamo a tua atenção, se no ano 57 essa carta foi escrita e Paulo já exorta essa igreja, quem dirá nós no ano de 2024? São quase 2000 anos que se passam e a mesma mensagem é pregada. E Deus vem despertando a sua igreja dizendo, ainda que muitos aí fora diz, mas essa promessa é tardia. Ainda que muitos aí fora diz, como disseram a Pedro, desde o tempo dos nossos pais estão pregando que Jesus está voltando e eu não vejo o seu retorno. Mas nós cremos nas Sagradas Escrituras. Quando João 14, verso 3, Jesus disse, se eu for ao Pai, eu voltarei novamente. Eu amo esse texto porque ele diz, se eu subir, nós sabemos que ele subiu. Atos capítulo 1, verso do número 6 a 8, diz que ele foi assunto aos céus. Os anjos desceram e disse, vocês precisam somente guardar as palavras dele. Porque da mesma maneira que esse Jesus subiu, ele irá descer. Da mesma maneira que esse Jesus subiu, ele irá descer.
Quando Paulo disse, vocês já conhecem o tempo, ele está dizendo, o tempo está próximo. Foi cantado aqui, eu achei interessante, no relógio de Deus já está marcando a última hora. Quando olhamos Marcos capítulo 13, que é um capítulo escatológico, Mateus capítulo 24, que é um capítulo escatológico, e os 22 capítulos do livro do Apocalipse, que é um livro escatológico, nós vemos sinais das manifestações das últimas coisas. E eu digo para mim, na minha simplicidade de pregador, que não falta mais nada para que Jesus venha buscar a sua igreja. Guerras, rumores de guerras, é só você ligar o noticiário que você acompanha. A falta de amor, a falta de perdão, fomes, epidemias, pandemias. Meu Deus. Isso nós vemos todos os dias. A imoralidade sexual, coisas que não são nem ilícito de eu falar aqui essa noite, senão eu posso ser processado. Jesus está voltando. Por isso que Paulo exorta essa igreja dizendo, quanto ao tempo vocês conheceis, vocês sabem que se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, já é chegada a hora de vocês se despertarem do sono. O que isso significa? Significa que desde o primeiro século Paulo entende que você pode ser salvo hoje e amanhã você pode perder a sua salvação. Você pode ser justificado hoje e sair das portas dessa igreja para fora e abandonar a Cristo. Ele diz em uma linguagem espiritual, é tempo de se despertar do sono. E esse sono aqui ele quer mostrar como imagem de pecado, porque ele continua dizendo que não é para que nós venhamos nos compactuar com as obras das trevas, mas para nós nos revestirmos das armas da luz. Porque desde o dia que abracemos a fé, ou seja, desde o dia que cremos em Jesus, até o dia de hoje, mais perto está o retorno glorioso do nosso Salvador. Lendo a Bíblia, eu vejo que a preocupação de Paulo não é somente com a igreja de Roma, que ele nem tinha conhecido, porque ele escreve essa carta possivelmente no fim da sua terceira viagem missionária em Corinto. Ele tem o desejo de conhecer os irmãos, ele tem o desejo de ir à Espanha pregar o Evangelho. Mas os irmãos sabem que ele é martirizado. Mas a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, Paulo diz algo semelhante. Desperta, ó tu que dormes. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte, olha a conexão de texto, preste atenção. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva. Ele estava dizendo sobre os últimos dias, sobre os acontecimentos, sobre o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo. Eu nem vou precisar vos escrever, porque eu já vos disse sobre isso. Olha o que ele continua dizendo no verso 2. Pois vós mesmos estáis inteiramente acordados, ou com a melhor compreensão possível, do que o dia do Senhor virá como um ladrão. No verso do número 4 ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos pegue de surpresa. Meu Deus. Fazendo uma conexão com o tema, com Romanos 13, do 11 ao 14, Paulo tem a mesma preocupação em exortar essa igreja. Porque não é só nós, nesses dias, que vemos esfriamento espiritual, abandono do amor.
Jesus Cristo exorta no capítulo 2 do Apocalipse a igreja de Éfeso, que abandonou, que deixou o primeiro amor. Ele exorta no capítulo 3 a igreja de Laodiceia, que estava cega, que estava pobre e que estava nua, que ele estava para o lado de fora da igreja batendo, buscando entrar. Então, coisas que hoje nós vemos que arrepiam os nossos cabelos, eu digo a vocês, no primeiro século já acontecia. Eu acredito que hoje acontece uma proporção maior. Eu acredito que hoje, por conta das mídias sociais, nós temos um conhecimento maior. Mas desde o primeiro do século havia orgias, havia adultério, havia porfia, havia ciúmes, havia inveja, havia glutonaria, havia bebedices. Por isso que Paulo escreve à igreja de Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao verso do número 21. Como no verso 16 ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, e presta atenção nisso, que para você ser guiado pelo Espírito, você não pode estar debaixo da primeira matriz reprodutora, Adão, morte, mas você precisa estar debaixo da segunda matriz reprodutora, a saber, Jesus Cristo. Quando o teu espírito está alinhado ao Espírito de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz que o Espírito de Deus nos guia, testifica com o nosso espírito, nos orienta. Em Gálatas 5,16 diz que aquele que é guiado pelo Espírito não vive segundo as concupiscências da carne. O porquê ele escreve aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, por que ele fala sobre essas coisas? Porque Paulo, como um plantador de igreja, como um pastor amoroso, ele tem preocupação com aquele povo. A preocupação dele não era se o banco, a conta bancária dele estava gorda. A preocupação dele era essa: o dia do Senhor virá como um ladrão, e vocês precisam estar despertados, não podem viver sonolento, porque quando Jesus voltar, não há mais tempo de arrependimento. O tempo do arrependimento é hoje, é o agora. O tempo de levantar a mão, entregar a vida a Cristo e voltar a ter a imagem e semelhança de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, e assim sucessivamente, é hoje. Quando Paulo diz para que os irmãos em Gálatas possam vigiar, vigiar aqui no sentido etimológico, no grego significa estar acordado. Jesus exorta sobre vigilância, Paulo exorta sobre a vigilância, Pedro exorta sobre a vigilância, João fala sobre os filhinhos vigiai. Por que eu essa noite não posso vos pregar que é tempo de nós vigiar? E quando eu digo vigiar, é estar acordado, não estar num sono espiritual, porque Jesus virá como um ladrão, e nós precisamos estar preparados. Olha o verso do número 8 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que ele diz: nós, porém, que somos do dia, não somos da noite, não estamos debaixo da matriz reprodutora do primeiro Adão, que é pecado, que é noite. Quando Paulo trata de noite, ele fala de trevas, fala de pecado, porque treva significa ausência de luz. E quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 13 e 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Porque se nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos o que ele também é. Então, se nós somos do dia, Paulo diz aqui, sejamos sóbrios. Somos aqui a estar atento, a estar vigilante, a não estar adormecidos. Aleluia. As virgens de Mateus capítulo 25, todas elas tosquenejaram. 5 prudentes, 5 loucas. O diferencial delas é que elas, as 5 prudentes, tinham azeite nas suas vasilhas. E o azeite é símbolo do Espírito Santo.
nossas vestes embranquiçadas no sangue do Cordeiro. É o Espírito Santo. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, foi nos dado o Espírito Santo como nosso penhor. Nós somos selados com o Espírito Santo. Porque Deus sabia que por nós mesmos nós não aguentaríamos. Aí Ele nos deu o outro Consolador. Que no verso 26 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que quando nós não conseguimos orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito que testifica no nosso espírito e alegra o nosso coração em ouvir essa palavra, ainda que num teor de exortativa, mas é Deus nos dizendo: estais acordado, porque desde o dia que você aceitou a fé, até o dia chamado hoje, já é passado algum tempo. Na minha vida já são quase 7 anos, e eu já vi muitos que começaram comigo se deixando no caminho. Eu já vi outros que caíram e se levantaram, e eu sempre prego e continuarei pregando, que não importa a maneira que você começa, mas o importante é a maneira que você termina. Nós não estamos aqui competindo quem é o super crente. Nós estamos aqui como uma igreja, um organismo vivo de Deus na terra, em unidade, em fraternidade, em amor, ajudando uns aos outros e cooperando para que todos nós possamos ouvir o soar da última trombeta. Quando nós olhamos o que é ser semelhança de Deus, é não viver adormecido. Ser semelhança de Deus é deixar as obras das trevas, é deixar as concupiscências da carne, é deixar o engano, a mentira, a vaidade e tudo aquilo que eu não preciso vos datar. Mas se vocês querem, Apocalipse 21:8, Apocalipse capítulo 22 e 15, Gálatas capítulo número 5, do verso 17 ao 21, Paulo fala de algumas obras, e quem pratica tais obras não herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos mostra o que devemos fazer e como devemos viver para alcançar essa tão grande salvação. Então quem quer ser semelhante a Jesus e viver o grande propósito, porque essa noite eu estou pregando sobre o grande propósito para nossas vidas, que é ser semelhante, não está debaixo da primeira matriz reprodutora de morte, mas está debaixo da segunda matriz reprodutora, que é Cristo, e que Ele nos dá vida. Nós precisamos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Nós precisamos andar dignamente. Essa palavra é muito forte. Andar dignamente é andar conforme Jesus andou. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei exemplo. Olha para cá. Eu vos dei exemplo para que como eu fiz, Jesus disse, vós façais também. 1 João capítulo 2, verso do número 6, João diz: aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é crente, aquele que diz que tem um nome escrito no livro da vida, aquele que diz que é uma nova criatura, que já passou das obras das trevas para as armas da luz, esse precisa andar como ele andou. É Bíblia. Não adianta ficar bravo com o pregador, é Bíblia, é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso do número 21. Olha o que Pedro disse: porque para isso vós fostes chamados. Inúmeras vezes essa palavra aparece. Vós fostes chamados. Nós não fomos chamados para a salvação para viver como nós vivíamos outrora. Porque eu sempre digo que você não se conhece um crente por falácias, mas por atitude. Você não conhece uma árvore na estação boa, você conhece na estação A, porque a árvore boa na estação A, ou na boa, ela produz bons frutos. 1 Pedro 2,21, porque para isso vós fostes chamados, como Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo, vós também sigais as suas pisaduras. A Bíblia está recheada de exemplos de como nós, que passamos já da morte,
vida, de como nós saímos das trevas para a luz. Um outro texto para clarear a sua mente, 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, que Deus te tirou das trevas e vos trouxe para a maravilhosa luz. Deus que é, aleluia. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós já não somos mais filhos das trevas, não vivemos mais na desobediência, mas somos filhos da luz. Por isso precisamos andar como filhos da luz. O que somos, o que fazemos, reflete a imagem e semelhança de Deus. Porque que em Romanos 13:8 Paulo diz: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Ele vai dizer que aquele que tem o amor primeiramente a Deus e depois ao seu próximo tem cumprido a lei. Porque um dos atributos comunicados de Deus, ou o mais excelente desses atributos, é o amor. E quando Deus dá ao homem em Gênesis capítulo número 2, por conta do pecado, em Gênesis capítulo 3, o amor se perde. E eu provo isso na Bíblia, porque em Gênesis capítulo número 4, um irmão mata o outro, e isso é falta do amor. É falta da imagem de Deus comunicada ao homem. Mas aí Deus nos ama de tal maneira que entrega o seu Filho na cruz. E Jesus passa pelo flagelo. É colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele é cuspido, é esbofeteado. As suas costas é deslacerada. Todos os ladrões, todos daquela época, quando diziam: pega a sua cruz, eles chutavam a cruz, diziam: eu não quero. Jesus humildemente pegou a sua cruz e disse: eu sei que foi por esse propósito que eu vim nessa terra, e eu vou carregar essa cruz, para que no dia 6 de setembro do ano de 2024, a igreja Resgatando Alma possa dizer para mim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E a minha igreja possa levantar a mão e adorar, porque as obras de Deus feitas em amor não caem por terra, mas são estabelecidas. Glória! Quando Jesus ele leva a cruz, ele é crucificado. Quando em João 19:30 ele disse: está consumado, tetelestai. O véu se rasga de cima a baixo. E é Deus mandando uma mensagem para a humanidade dizendo: eu vos abri um novo e vivo caminho, por meio do corpo e do sangue do meu Filho. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 21. Há um novo e vivo caminho para mim e para você. Aproximadamente 7 anos atrás, eu abracei essa fé. Eu entrei pela porta, porque Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida, é a luz do mundo. É Ele que pode guiar os nossos passos. É só Ele que pode continuar dando graça para essa igreja. É só Ele que pode continuar dando graça a cada um de nós. É só Ele que conhece o profundo e escondido dos nossos corações. É só Ele que sabe aqui quem está adormecido ou não. É Ele quem esquadrilha os corações. É Ele quem está dizendo: ande indignamente, como eu vos dei exemplo, façais vós também. Mas a palavra de Deus que eu tenho, além de dizer que nós já passamos da morte para a vida, além de dizer que nós temos o amor de Deus, que é o maior dos dons na nossa vida, o verso do número 14 diz: revesti-vos do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: revesti-vos da graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Sem esse revestimento, nós não conseguiríamos ir adiante.
Mas essa noite, Deus marcou um encontro para nos revestir primeiramente do seu amor e segundamente do seu poder, para nós não vivemos mais segundo as concupiscências da carne, do pecado, do engano, para nós não estarmos mais sonolentos, mas estarmos despertados para sairmos daqui para a nossa casa com o nosso coração aceso e mostrar que ainda há esperança. Eu já vou concluir, mas eu chamo a tua atenção. Quem sabe você que está sentado aí, eu não conheço a todos, diz, mas é tarde demais para mim. Eu sou um pecador, a minha vida qual eu vivo é imoral, desde muito antes, quem sabe, de você nascer. Estudando esse texto, eu aprendi algo. No quarto século, no ano 400 em Milão, havia uma mulher piedosa chamada Mônica, uma mulher crente que orava pela sua família, que orava pelos seus filhos. E o filho dela cresceu, quem sabe, na igreja, mas não quis permanecer nos caminhos do Senhor. Se tornou um doutor, um filósofo, um grande orador, mas não permaneceu nos caminhos do Senhor. Sua mãe Mônica orava incansavelmente, pedindo que Deus o despertasse do sono, que Deus o abrisse os olhos. E já quando esse homem tinha seus 40 anos, ele estava na casa de um dos seus amigos, quando ele ouviu uma voz de criança dizendo, toma e lê. E ele entende que essa voz era uma voz de Deus direcionada a ele. E ele olha para o lado e vê uma Bíblia. Quando ele abre essa Bíblia, ele abre no texto de Romanos, capítulo 13, do verso do número 11 ao 14, a qual eu preguei essa noite. Quando ele leu que já é chegado o tempo, que já está próxima a salvação, e que é tempo de deixar as obras das trevas, ele entendeu que Deus o chamava, que Deus o queria. Ele já com 40 anos diz, o que eu posso oferecer agora a Deus? Mas assim mesmo ouviu a chamada de Deus. Eu estou falando aqui de Agostinho, ou como muitos conhecem, Santo Agostinho, um exímio escritor, que depois que teve os seus olhos abertos por essa palavra, virou um apologeta, um defensor da fé, escritor de vários livros. Lutero, um dos principais reformadores, bebeu da água de Agostinho. Muitos pais da fé, grandes avivalistas, grandes missionários, e por que não dizer, quem sabe, Daniel Berg e Gunnar Wing, que trouxeram a mensagem em 1910, 1911 para o Brasil, uma mensagem pentecostal. Esses homens beberam da mesma água de Agostinho, um homem de já 40 anos, que teve os seus olhos abertos por essa palavra, que já era tempo dele despertar do sono, que já era tempo dele deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz, que já era tempo dele andar dignamente, não mais em bebedice, não mais em glutonaria, em orgias, em imprudências, em ciúmes e em dissoluções, mas era tempo de se revestir do Senhor Jesus Cristo. Esse homem é um exemplo para nós. Assim como Deus usou inúmeros textos bíblicos, como Romanos capítulo 1, verso 17, para abrir os olhos de Lutero, para abrir os olhos de John Wesley, Deus ainda hoje, por meio da sua palavra, que é o seu poder na terra para a salvação, continua comunicando despertamento em nossas vidas, para nós andarmos dignamente conforme a sua vontade. Eu não sei como você adentrou aqui essa noite, mas o desejo de Deus é que você saia
sendo a imagem e semelhança do seu Filho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não é tarde demais para você começar. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Muito em breve Jesus virá. 1 Coríntios 15, 52 diz que o arrebatamento da igreja acontecerá num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja é iminente. Eu convido você para inclinar sua cabeça agora, fechar os teus olhos e refletir comigo. Como está a sua vida? Como que você se achegou aqui? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Faça uma alta reflexão sobre o seu interior. Esqueça do seu irmão, não julgue ninguém agora, não pense, essa mensagem teria que ser para A ou para B, essa mensagem é para você, é para mim. Como nós estamos? Faça uma autoanálise na tua vida e diz a que ponto que eu preciso melhorar. Aonde que Deus quer que eu desperte? Será que eu preciso voltar a orar? Será que eu preciso voltar a consagrar a minha vida? Será que eu preciso voltar a ler a palavra como eu lia diariamente, tinha os meus devocionais? Será que eu preciso voltar a congregar? Eu vinha no culto todos os dias. Antes eu era um dos primeiros crentes a chegar na igreja e hoje eu já não tenho mais desejo. Deus fiel. Antes o pastor me chamava para orar, eu não me importava se ia 2 ou 3, mas eu estava lá como meu líder, orando. Porque é bem verdade que desde o dia que nós abracemos a nossa fé, até o dia de hoje, nós deixamos algumas virtudes pelo caminho. Eu digo por mim. Eu confesso o meu pecado a vocês. Eu já orei mais do que eu oro hoje. Eu já li muito mais Bíblia do que eu leio hoje. Mas quando Deus me dá a oportunidade de pregar em temáticas como essa, e eu vou para a semana lendo, essa semana eu voltei a ler como nunca antes. Essa semana eu voltei a buscar, porque eu entendi que Deus estava comunicando no meu espírito. É a mensagem primeiro precisa falar contigo, meu pregador. É você que precisa começar a despertar. Comecei a ler um livro sobre pregação expositiva e o pastor Hernandes Dias Lopes diz que aonde há púlpitos frios, há igrejas frias. Aonde há púlpitos gelados, há igrejas geladas. E tudo começa por aqui. Mas essa noite, enquanto eu dirigia no meu trabalho, Deus disse: eu vou marcar vidas de pessoas lá e vou renovar com o meu espírito, por conta que a minha palavra não volta vazia. Eu quero convidar você que é humilde em seu coração, a sair do seu lugar e dizer: pregador, eu não vou deixar você passar essa vergonha sozinho, não. Eu também preciso me colocar mais. Eu também preciso orar mais. Eu preciso voltar ao primeiro amor também. Eu quero que você seja humilde, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu tenho 8 minutos, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu tenho a certeza que assim como eu, alguém aqui essa noite. Porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra.